Muito boa noite, que bênção podermos estar juntos aqui, vivendo esse momento especialmente, tanto na presença de Deus, como também na configuração daquilo que está presente no nosso coração, o desejo de servir o Senhor, de adorar a Ele e de poder viver o melhor para Ele. Eu quero convidar a você nesse momento a abrir a Palavra de Deus para a meditação, a reflexão nessa noite. E o texto se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso de número 2. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso de número 2. Nós vamos usar a versão Nova Almeida, século 21, e nessa versão nós encontramos a seguinte palavra: Havia um homem em Maom que tinha propriedades no Carmelo. Este homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e era bonita, diz o texto. Além de uma mulher sensata e bonita, o texto fala que o homem era grosseiro e mau, e ele era da família de Calebe. Davi ficou sabendo no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou-lhe 10 rapazes, dizendo: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, e cumprimentai em meu nome. Assim lhe direis: paz seja contigo e com a tua família, e com tudo o que tens. Fiquei sabendo que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Os teus pastores não apenas estiveram conosco, mas nada lhe fizemos de mal. E eles então não sentiram falta de nada em todo o tempo que estiveram ali no Carmelo. Pergunta aos teus servos, e eles te dirão, e que os meus servos sejam bem recebidos, porque viemos em dia festivo. Dá a teus servos e a Davi teu filho aquilo que puderes. E os servos de Davi foram a Nabal e lhe falaram todas as palavras em nome de Davi e se calaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para os meus tosqueadores e os daria a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e contaram-lhe todas as palavras. Então Davi disse aos homens que o seguiam: Põe a cada um a espada na cintura. E assim eles fizeram. E Davi também pôs a sua. E cerca de 400 homens foram com Davi, e 200 ficaram com a bagagem. Mas um dos seus servos disse a Abigail, esposa de Nabal: Davi enviou mensageiros do deserto com cumprimentos ao nosso Senhor, e ele os destratou. Entretanto, aqueles homens têm sido muito bons para nós. Nunca fomos maltratados por eles, e nada nos desapareceu em todo o tempo em que convivemos com eles, quando estávamos ali no campo. E eles nos serviram de proteção ao redor, tanto de dia como também de noite, todos os dias que andamos com eles cuidando as ovelhas. Pensa agora, e vê se o que podes fazer pode impedir a sequência, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor, contra Nabal, e contra toda a sua família, contra você e todos, porque Nabal é muito genioso, é tão genioso, que não há quem o possa convencer. Quando nós olhamos esse texto, nesse mês de maio, nós podemos ver aqui uma família. Podemos até rotulá-la como uma família bem-sucedida. Uma família que podia não apenas ter muitas posses,
mas tinha uma condução tranquila até então. Mas o texto fala que essa família, ela é caracterizada por dois aspectos que são distintos. Um deles apresentado pela esposa, Abigail. E o texto coloca duas características sobre esta mulher. A Bíblia, no versículo 3 de 1 Samuel, capítulo 25, diz que essa mulher era sensata e era uma pessoa bonita. Sensata é sinônimo de prudente, uma mulher consciente, uma mulher que estabelece prudência na sua forma de ser e de viver. Então nós podemos ver que essa mulher tinha qualidades na sua conduta. Era uma pessoa que pensava antes de agir, antes de falar. Ela tinha características que denotavam uma pessoa de grande valor, que minimizava prejuízo sobre a sua vida, sobre os seus e sobre as pessoas que estivessem ao seu redor. É assim que as pessoas sensatas, prudentes, as pessoas conscientes fazem. As pessoas normalmente constroem filtros para aquilo que veem, para aquilo que absorvem e para aquilo que reproduzem, para aquilo que constituem sobre a vida dos outros. Essa caracterização, ela é muito importante não apenas para se ver dentro de um alinhamento da vida cristã, mas também para aquilo que está presente no nosso contexto social. Uma pessoa sensata é uma pessoa que constitui valor na sua relação e faz diferença ao entorno das suas vivências. Agora, a segunda característica é que ela era bonita. Uma pessoa que tinha naturalmente um diferencial. E veja, o que estava na referência da sua beleza? O seu rosto. Não dava para identificar mais. Até porque não só as roupas daquele tempo, mas até a própria cultura, não permitiriam jamais que uma pessoa pudesse ver mais do que o rosto, no máximo, talvez as mãos, mas não mais do que isso. E Abigail foi vista pelo seu rosto. E olha que interessante, hoje nós identificamos um valor na nossa sociedade pelo corpo, e não só o rosto, mas também o corpo, como referência de beleza. E dentro desse contexto hoje, quanto mais se mostra a referência do corpo, mais se pode dizer, ou até mesmo conjugar, a beleza de uma mulher. Mas naquela ocasião, o rosto de Abigail foi contemplado. E aí nós podemos ver o que a palavra de Deus nos diz, que um coração alegre, satisfeito, ele formoseia o nosso rosto. Ele deixa o nosso rosto não só formoso na caracterização empírica do texto, mas deixa a jovialidade da vida ser expressa, a leveza do coração e da alma ser manifesta. Porque esse coração, o centro da vida, quando vive o seu equilíbrio, é a prudência, a sensatez, quando vive a consciência, gera um ato de externar algo que somente um coração dirigido por Deus pode fazer com que a beleza se torne retratável. E aí o contexto é, o coração vai retratar um rosto bonito e a vida vai retratar uma postura bonita. A Abigail era bonita por dentro e por fora. Por dentro, a sua sensatez, o seu equilíbrio. Por fora, a externalização não só do rosto, mas de tudo o que fazia, gerando um equilíbrio na sua forma de ser. O texto também fala da caracterização de Nabal. E a caracterização de Nabal é oposta de Abigail. O texto também, em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, diz exatamente que Nabal era grosseiro e mau. Então nós podemos ver que não fala de beleza, mas era um homem rude. Essa ação grosseira era uma pessoa mal educada.
era uma pessoa que tinha a sua forma outorgada imperativamente pela referência que estava ali da sua falta de educação, da sua falta de sensibilidade, da sua falta de equilíbrio. Ele impunha sobre as suas relações a sua forma de ser e viver, mesmo que afligisse, afetasse, prejudicasse, causasse desconforto sobre as pessoas. Era uma pessoa que falava o que pensava, que não estava nem aí para os outros, desprezava as pessoas. Ele era, entre aspas, na expressão que nós usamos, curto e grosso. Era uma pessoa mal educada, mal resolvida, era uma pessoa insensível. E a outra caracterização que o texto fala dele, que era mal com U, num sentido não de uma condição, mas do retrato da sua vivência. O mal de maldade na referência da constituição de querer o mal, de ser a referência do próprio mal. E veja que por 2 vezes o texto fala Nabal como filho de Belial, filho do demônio, filho daquilo que está envolto em Satanás. Aí a gente pode até mesmo parar e dizer, nossa, essa expressão é muito forte. Porque nós já ouvimos, e talvez até tenhamos dito em algum momento, que aquela pessoa é tão mal que parece filho do diabo. Ou até algumas pessoas, e aí fugitivas, pessoas que foram presas, pessoas que talvez estejam ainda sendo procuradas e que são rotuladas como os filhos do diabo, filhos do capeta. Porque a sua forma de viver é tão rude, tão má, que essas pessoas não são só destemidas, não têm medo nem da vida nem da morte. São pessoas que não estão nem aí para aquilo que está à frente. Então, dentro desse conceito, o mal toma essa pessoa, expressa o que essa pessoa seja. Por um lado, Abigail, sensata e bonita. Por outro lado, Nabal, grosseiro e mau. Diante disso, nós podemos ver que as características não são impostas apenas naquilo que eles eram ali, mas a Bíblia fala o procedimento de cada um deles. Bom, a Bíblia fala que eles eram prósperos financeiramente, eles tinham muitas coisas. O texto fala aqui em referência numérica de animais. Talvez no nosso contexto nós diríamos que eles fossem milionários, tivessem uma condição de vida mais do que adequada, equilibrada. Sua situação estava muito cômoda. E o texto fala que Davi estava com mais ou menos 600 homens, fazendo parte da sua tropa. E a Bíblia fala que estes 600 homens estiveram durante muito tempo em paralelo aos empregados, aos pastores de Nabal, os empregados de Nabal ali no Carmelo. E o texto fala que durante todo o tempo que passaram ali, eles foram meio que escudo, como pessoas protetoras do rebanho e até dos funcionários de Nabal. E nenhuma das pessoas que estava ali naquele exército, que nós depois identificamos como pessoas más, pessoas que não tinham escrúpulos, pessoas que não tinham valores, mas que se juntaram a Davi e que viveram os valores de Davi, pela força da liderança de Davi. O texto fala que essas pessoas eram pessoas mal vistas na sociedade, e eles foram se juntando com Davi e fizeram o exército de Davi. E eles começaram a ter valores diferentes, porque a liderança de Davi fazia com que eles se constrangissem, faziam com que eles não tivessem domínio e autonomia de fazer o que quiser. Eles se submetiam à direção de Davi sobre eles. Por isso, nós vemos o exército de Davi, ou os homens que estavam ali compondo essa parceria com Davi. E nós podemos ver que suas características, os seus hábitos não eram bons antes de estar com Davi, mas foram moldados, tratados, lapidados com a experiência da liderança de Davi. Passado um tempo,
Davi descobriu que este homem não apenas tinha aquele rebanho ali no Camelo, mas ele tinha muito mais. E ele estava tosqueando, e esse período do tosqueamento agregava a um valor de festa, de celebração, em que esse homem, ao fazer essas coisas, mostrava posse, mostrava a sua condição financeira, econômica. E então, ele manda alguns representantes dos seus homens, o texto fala rapazes, as pessoas mais novas, para poder estar ali e até mesmo mostrar e apresentar quem era Davi, que estava liderando esse povo. E ele fala que Nabal pudesse ficar à vontade, e o que ele entendesse que pudesse enviar para aquele exército, para aquele contingenciamento de pessoas, que ele ficasse à vontade de enviar, a provisão que ele entendesse. Davi não estipula nada, Davi não pede nada a não ser que o coração de Nabal pudesse dar a eles uma condição de poder celebrar junto aquele momento, de poder ter algo diferente para poderem comer. Mas o texto fala que Davi não só pede para o coração de Nabal, mas também diz quem ele era, da família que era, de onde estava vindo. Ele se apresenta e ele fala, olha, nós estivemos durante muito tempo acompanhando aqui os seus empregados, as suas ovelhas, os seus rebanhos, e nada aconteceu, mesmo sendo um grupo de pessoas destemidas, pessoas que tiveram talvez um passado sombrio. Estes homens, eles são diferentes, porque eles cumprem a liderança e a orientação do seu líder, que é Davi. Davi ainda não era rei, Davi ainda não estava sob um comando direto, e nós podemos ver aqui que Davi já mostrava a referência do seu nome, e a referência da sua liderança, e a referência dos seus valores, para aqueles homens e para todos aqueles os quais ele pudesse se apresentar. E Davi diz, pega os seus empregados e pergunta o que aconteceu, se uma das ovelhas ou um animal tenha sumido. Pergunta aos seus empregados quem fomos durante todo este tempo, o que aconteceu conosco e com eles durante todo esse tempo. Mas o texto fala que Nabal o rejeita. O texto lá na frente fala que Nabal, ele não estabelece de forma coerente uma resposta e os destrata. E aí nós podemos ver que Nabal diz exatamente assim, no versículo de número 10. Quem é Davi? É claro que Nabal já tinha ouvido falar sobre Davi. É claro que Nabal sabia muito bem quem era Davi, mas a condição dele aqui é uma forma de distrato, mas é uma forma de também não mostrar consideração ou de esnobar sobre Davi. Quem é Davi? Em outras palavras, não é nada essa pessoa, não representa nada. Ele não tem valor algum, não tem significância alguma. Quem é Davi é um ato de desprezo sobre Davi. A pergunta não era que ele desconhecia Davi, mas a pergunta mostra a sua arrogância diante de Davi. E ainda no versículo 10 ele continua dizendo, quem é o filho de Jessé? Veja, Nabal não apenas fala mal, destrata Davi, mas gera um ato de condicionar sobre Jessé, o seu pai, o pai de Davi, a falta também de reconhecimento. Jessé também era reconhecido naquela ocasião, com toda certeza. Jessé também tinha valores presentes ali, com toda certeza. E sabe, às vezes nós não nos importamos se as pessoas falam mal de nós, mas nós nos importamos e nos importamos muito quando as pessoas falam mal dos nossos pais. Quando os nossos pais são colocados em xeque sem a necessidade de assim estarem. Então, nós podemos ver que Nabal destrata Davi, esnoba Davi, e ele também fala mal dos seus antepassados. Ele não gera valor aos seus pais. Olha como era importante essa questão de pai, porque as pessoas na época tinham a ascendência, a ação que envolvia o pai como uma referência de sobrenome.
Davi, filho de Jessé. Ser filho daquela pessoa dava a ele a condição como um sobrenome, dava a ele a habilitação para fazer negócios ou não. Então nós podemos identificar que da mesma forma Nabal era filho de Belial, filho do demônio, Davi era filho de Jessé, um homem bom, um homem coerente, um homem de fé, um homem pai de vários filhos, um homem que pudesse, naquela ocasião, ser constituído como uma pessoa diferenciada. No versículo 10 ainda ele continua dizendo: hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. O que ele está querendo dizer? Que Davi provavelmente era um empregado que se juntou com outras pessoas, que construiu uma rebelião e que estava ali, mas não era uma pessoa de honra, não era uma pessoa livre, não era uma pessoa que de fato pudesse ser dignificada. Sabe, isso pesa tão mal para Davi, isso pesa tão mal para aquele momento junto aos seus servos que ali estavam. A atitude de Nabal é uma atitude de deboche. Sabe, nós olhamos para a nossa vida hoje, nós vemos muitas pessoas arrogantes assim, soberbas assim. Elas não se preocupam com o que estão dizendo, a quem estão criando em referência. Eles tiram e assim, desnudam a referência que nós às vezes demoramos tanto para construir, ou os nossos antepassados, pela forma correta de viver, pela postura sempre sadia, pela honestidade, pelo caráter, pela integridade. Sabe, há muitas pessoas que banalizam os nomes, os sobrenomes, que banalizam suas famílias e que banalizam também outras pessoas. São grosseiras, não têm tato, não são sensíveis, não estão nem aí para as consequências dos outros. Se mostram como reis, porque tem alguma coisa, ou bem mais materiais, ou bem no poder, domínio, uma esfera que na sua condição está acima de alguém ou de outras pessoas, e que acha que pode mandar, e que acha que pode fazer o que quiser, que não mede as consequências das suas palavras e das suas ações. Nabal foi extremamente indelicado. Ele destratou Davi, ele destratou a família de Davi, ele destratou aqueles homens que ali estavam com Davi. Nabal foi uma pessoa rude, que realmente não mostrava sensibilidade, prudência, sensatez e até mesmo dignidade sobre a sua própria vida, família e também sobre os seus empregados, antes de qualquer pessoa ou de uma forma específica aqui na referência deste grande exército de Davi. Sabe, nós olhamos para as nossas vidas, os nossos casamentos e as nossas famílias, e há muitas pessoas que se mostram assim, rudes, mal educadas, insensíveis, que falam o que querem e acham que todos têm que ouvir, que todos têm que se submeter. Acham que têm o domínio de tudo, que podem tudo, por alguma questão ou alguma coisa que acham possuir. E aí se tornam pessoas completamente desencorajadoras, pessoas pobres naquilo que envolve comunhão, são sempre individualistas, sempre colocando o outro para baixo, sempre criticando o outro, sempre contestando o outro, e ao mesmo tempo sempre se engrandecendo, sempre se colocando num pedestal. Tudo está errado a partir do outro, nada nunca ocorre de errado para si. Ele coloca não apenas essa desconfiguração de Davi, mas olha que no versículo 11 ele também fala: tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para os meus tosqueadores e os daria a homens que não sei de onde vêm? Se de fato Nabal não soubesse, tudo bem, mas ele sabia. E a verdade aqui ele estava desprezando Davi. Em outras palavras, eu não vou dar nada a essa pessoa, que ele se vira, que ele vai embora. Eu não vou contribuir com nada. Qual era a provisão do seu coração?
de não reconhecer Davi e de não dar nada a ele. Davi trabalha o coração de Nabal. Você manda aí o que você acha que pode prover para nós. E qual a resposta de Nabal? Nada. Sabe, tem muitas pessoas que têm algumas coisas, mas olham com ar de soberano, com ar de superioridade, que esnoba as pessoas, podendo ajudar as pessoas. As pessoas, elas estão à volta, meio que vivendo de migalhas dessa pessoa, e essa pessoa humilha, essa pessoa se coloca ali a tirar vantagem sobre aquelas pessoas que estão à sua volta. O texto fala que ele ia tirar parte da carne, que ele abateu dos animais para os seus empregados, mas ele não tinha batido nenhum animal para os seus empregados. A consequência dos empregados estarem ali é que eles estavam podendo comer. Mas Nabal não era um homem generoso, não tinha no seu coração esse DNA de contribuir para o bem comum. Nabal era um homem mau, a essência da sua vida era má. Então, não estava em nenhum momento o desejo de ajudar com as pessoas. Ele estava ali fazendo a parte dele, na verdade, apenas usufruindo daquilo que os seus empregados estavam fazendo. Ele estava numa festa. Quem mais bebeu? Quem mais comeu? Quem mais usufruiu? Ele, porque a festa estava centrada nele. Há muitas pessoas que vivem centralizando os seus mundos, fazendo com que todos fiquem comendo na sua mão, fiquem com medo, com temor daquilo que ele possa fazer. Cria um ambiente hostil, um ambiente pesado, onde essas pessoas estão, normalmente ninguém fala nada. Essa pessoa sempre se orgulha das coisas que faz, ou das coisas que retratam aquilo que ela é. E as pessoas não estabelecem confronto, porque veem que não tem como. E sabe, isso faz dentro de casa um ambiente horrível. A pessoa, e aí não é só o homem, pode ser a mulher também, destratando o cônjuge, destratando o filho, ou o filho destratando o pai. Que ambiente horrível, brigas, desentendimentos, xingamentos, palavras amaldiçoadas, que retratam a origem de uma vida descentrada de valor próprio, de autoestima adequada, de reconhecimento e valor proximal, relacional, em equilíbrio. Sabe, nós precisamos hoje analisar a família, o casamento, as nossas relações humanas, e nós precisamos hoje ligar uma luz. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Qual é a caracterização que as pessoas retratam sobre nós? Quem somos nós aos olhos das pessoas? Porque às vezes nós achamos que passamos ou conseguimos encobrir quem realmente somos, mas nós não conseguimos. Nós conseguimos planejar algumas coisas que fazemos, conseguimos planejar algumas palavras em alguns discursos que nós temos, mas nós não conseguimos nos manter sempre da forma incoerente como nós somos. Em algum momento, as falhas se notarão. Nós identificaremos como realmente a realidade que nós vivemos. Quem é você? Qual é a característica da sua vida? O que as pessoas podem dizer ao referir-se sobre você? Vão dizer coisas boas? Qualidades? Ou vão dizer referências que não vão ser nem boas aos seus ouvidos, ou também aos seus olhos, do que pensam a respeito de você? Olha para a sua família. Você tem construído um domínio sobre a sua família? Todos ficam com medo de você, fazem o que você quer. Você se vê como o perfeito, o santarrão ou a santa da sua casa? Você se vê como uma pessoa que realmente tem estabelecido domínio sobre os seus? Ou você tem construído sobre diálogo, sobre amor, sobre sensibilidade a sua relação familiar ou conjugal? Como é que o seu pai e a sua mãe te vê? Sabe, uma vez eu fiquei muito triste quando uma mãe disse a respeito do seu filho: esse menino veio do meu ventre, esse menino nasceu, esse menino foi amado e cuidado, mas esse menino, desde o momento em que teve consciência da escolha do bem e do mal, definiu a sua vida sobre um prisma de mal, e esse menino não concebe o valor e o respeito e o amor que eu e meu marido demos a ele, porque ele despreza todas as tentativas que enquanto eu, mãe, e o meu marido enquanto pai demos a ele. É uma pessoa que só pensa nele, é uma pessoa que está só voltado para ele,
como se ele só fosse o único morador, o único habitante de toda a terra. E uma frase que ela disse, que eu nunca me esqueci: se eu pudesse voltar atrás, eu não me permitiria engravidez, porque uma pessoa assim não mereceria jamais nascer. Nossa, que coisa pesada. Mas essa mãe falou isso porque Provérbios diz que a pessoa que traz tristeza ao coração de uma mãe, essa pessoa mostra a falta de bom senso, a falta de equilíbrio, a falta de valores, mas denota também que essa pessoa que traz tristeza ao coração da mãe vive não apenas em descontentamento com a sua própria vida, mas também vai ao desencontro sobre a bênção que Deus tem sobre a sua vida. Essa pessoa nunca dará certo, porque ela já está corroendo a própria corda que segura e mantém sobre a vida. Sabe, nessa noite, eu queria perguntar a você: como é você dentro de casa? Quem é você dentro de casa? O que as pessoas dentro da sua casa falam de você? O texto aqui fala, na sequência, que depois desse distrato, essas coisas todas, os servos voltaram a Davi. Mas teve um empregado que viu aquelas coisas e, ao invés de procurar Nabal, foi lá e procurou a esposa dele, Abigail, e disse: olha, você conhece muito bem o seu esposo. E ele distratou Davi. E olha, o que pode acontecer a partir daí não seja algo bom. O texto fala que esse empregado de Nabal diz: olha, você tem que fazer alguma coisa. O texto diz exatamente assim, versículo 16: eles nos serviram de proteção ao redor durante o tempo que tivemos ali com os nossos animais, tendo de dia como de noite, tanto de dia como de noite eles nos protegeram. Todos os dias que andamos com eles, cuidaram das nossas ovelhas, do nosso rebanho, do nosso trabalho. Pensa agora, Abigail, e vê o que você pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua família. E você sabe, Abigail, quanto ele é genioso, quanto ele é filho de Belial, quanto ele é mau, que não há quem o possa convencer. Abigail, você precisa recompor a bênção sobre a sua casa, porque se você não fizer alguma coisa, se você não pensar em alguma coisa, se você não tiver atitude agora, não só ele, mas você, mas todos nós seremos destruídos. Que bom que havia um coração sensato dentro daquela casa. De quem é o coração sensato dentro da sua casa? Quem é a pessoa que hoje pode gerar equilíbrio dentro da sua casa, impedir que males maiores aconteçam, que prejuízos maiores sejam oferecidos? É você? É o seu cônjuge? É o seu filho, a sua filha? É o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã? Sabe, nós temos na casa, normalmente, uma pessoa sensata, uma pessoa prudente, pelo menos, para poder fazer diferença e não permitir que nós caminhemos em queda livre para o nosso próprio mal e o mal daqueles que estão à nossa volta. O texto fala que essa mulher Abigail juntou tudo o que ela pôde, colocou ali em animais e foi ao encontro de Davi. O texto fala na sequência que quando ela encontra Davi, ela se prostra diante de Davi, ela se humilha diante de Davi, e ela intercede para que Davi não pudesse fazer nenhum mal contra Nabal, seu esposo, e a sua família. Ela pede para que toda a culpa daquelas palavras, daquela atitude do seu esposo pudesse vir sobre ela. Aí talvez você diz assim: mas que mulher, que absurdo, assumir uma culpa que não é dela, se humilhar desse jeito. Ah, não, se fosse eu deixava ele acabar com a vida de Nabal. Mas olha só, não era só Nabal que iria perder essa, ela também perderia sua vida, também os seus empregados, tudo o que tinham. Ela está ali não apenas pelo seu esposo, mas também pela sua própria vida, pela sua família. Sabe, muitas vezes nós somos tão egoístas que nós deixamos as pessoas quebrarem a cara sem avaliar os resultados que aquela pessoa vai trazer sobre nós também.
O que seria um pouquinho de humildade nesse momento? Ou até mesmo de humilhação, para impedir um mal maior, uma situação de maior complexidade. Nós, às vezes, julgamos o outro como mal, mas o nosso coração é tão mal quanto o outro. Nós somos tão ignorantes e tão egoístas como o outro. Nós não avaliamos as consequências, porque somos imprudentes, insensatos, como as outras pessoas também da nossa casa. Se você não for como Abigail, se você não for uma pessoa humilde, se você não for uma pessoa que reconheça que o mal foi estabelecido e que precisa ser tratado, esse negócio vai crescer ao ponto de não só a pessoa pagar pela maldade que é e faz, mas todos os seus também. Gente, vamos acordar. Nós precisamos ter um trabalho hoje diferenciado nas nossas casas, nos nossos casamentos. Para de sempre querer olhar para você e dizer, eu estou cansado, eu sempre faço as coisas, sou eu que sempre tomo a rédea de tudo, sou eu que sempre sou líder. Continua. Se ninguém assume isso, continua. Leva à frente. Se eu não falar para orar, que ninguém vai orar nessa casa. Continua. Não para, porque se parar o prejuízo é maior. Não deixa as coisas irem, porque o prejuízo vai ser maior. Faça como Abigail, se antecipa. Não espera as coisas acontecerem, não. Tenha proatividade. Vai lá até Davi e diz, olha, aquele homem errou, eu assumo a culpa dele. Não valido o que ele disse, valido o que eu estou fazendo agora, me colocando à sua disposição, trouxe aqui muitas coisas. E veja que, mesmo depois, ela voltando, encontrou seu marido tremendamente lá, voltado àquela festa, bêbado, e ele não sentiu falta de nada. E olha que ela levou muita coisa dessa festa para os homens lá de Davi, muita coisa. Então imagina quantas coisas a mais não tinha naquela festa, e quantas coisas não havia de sobejar, de sobrar dessa festa. O coração de Nabal era um coração duro, um coração egoísta. E sabe, nós às vezes temos e não damos, porque o nosso coração também é assim. Davi não exigiu, Davi tratou o coração, conforme Nabal poderia prover. Sabe, Deus não exige nada de nós, mas Ele pergunta como é que está o nosso coração. Ele fala para nós, dê conforme a alegria do seu coração. Faça as coisas pela leveza da sua vida. Não faça nada por obrigação, porque eu não quero sacrifício, diz a palavra de Deus. O Senhor quer um coração quebrantado, um espírito reto. Deus quer que a gente possa louvá-lo, ter ações de graça, sempre bendizê-lo, diante das situações que estamos vivendo, e nada de cara fechada, e nada de forma murmurante, criticando a si mesmo, Deus e todas as coisas, com a coisa mal feita, de qualquer maneira, relaxadamente. Nós precisamos hoje rever, não só a nossa relação com Deus, mas a nossa relação com aqueles que Deus tem nos dado dentro de casa. Precisamos ser bonitos por fora e por dentro, não uma família em foto. Às vezes nós vemos algumas fotos no Instagram, no Face, no WhatsApp, nas outras plataformas, e nós podemos ver fotos que mostram pessoas sorridentes naquele momento, mas que armam um sorriso para a foto, mas que vivem mal um com o outro. Estou aqui do lado do meu cônjuge, ou esposo, ou esposa, curtindo essa bela praia. Estão curtindo nada, eles não estão se falando. A foto foi tirada, mas os dois estão ali, cada um para si. A foto, todo mundo fica bonito. Nem todos, né? Tudo bem, mas na tendência todos ficam bonitos. Mas e a vida? E a coerência? Nem sempre. As fotos em família, todos ali abraçados ou juntos, mas no dia a dia está todo mundo separado, cada um por si e Deus por todos. Quando é que nós vamos entender que o procedimento de Abigail deve ser um procedimento nosso, como filhos de Deus e não filho de Belial? Quando é que nós vamos entender que a postura de Abigail deve ser uma postura nossa como filhos de Deus e não de Belial? Quando é que nós vamos continuar contrastando o que nós somos frente àqueles que decidem ser o que querem ser, do jeito que são, sem o valor que nós temos? Meus irmãos, a nossa família não pode ser perdida porque nós temos pessoas
incoerentes, imprudentes, insensatas, mal resolvidas, pessoas grossas, mal educadas, pessoas más. Nós não podemos permitir que a nossa família seja destruída por essas pessoas. Ah, mas se eu soubesse, não teria casado com essa pessoa. Mas casou. E agora? Vamos trabalhar. Vamos seguir em frente, vamos lutar. Ah, se eu soubesse que depois que eu tivesse o meu filho, a minha filha, meu casamento, a minha família seria assim. Nós não podemos voltar o tempo, mas com a ajuda de Deus nós podemos fazer diferença sobre o nosso futuro. Eu vi inúmeras famílias sendo mudadas e transformadas para melhor. Eu vi inúmeros casamentos sendo transformados para melhor. O seu casamento não é tão ruim assim. A sua família não é tão ruim assim que não possa ser agraciada pela ajuda de Deus, pela sua dependência, pela sua busca, pelo seu clamor. Eu creio na resposta de oração, eu creio no coração quebrantado. Veja, Davi poderia simplesmente não ter aceitado, entre aspas, aquela esmola que Abigail estava levando ali. Ele poderia requerer mais, ele poderia estar lá. Tanto que ele diz, ele reconhece o valor de Deus na permissividade do Senhor ter trazido aquela mulher até a ele. E ele diz, eu quero te agradecer pelo conselho que você me deu, porque eu mantenho as minhas mãos limpas. Eu assumo que eu tinha o pensamento de fazer o mal sobre todas as pessoas da sua casa, mas agora desfaço isso. Abigail consegue tirar a tendência de Davi de destruir toda a sua casa. Essa mulher, pela sabedoria, ela conseguiu manter a casa em pé. Diferentemente do que nós encontramos em Provérbios capítulo 14, que uma mulher insensata com as suas próprias mãos, ela derruba, destrói a sua casa. Abigail é uma mulher sensata, uma mulher prudente, uma mulher virtuosa. Mas nós não olhamos para o gênero, dizendo que os homens normalmente são maus e as mulheres são boas. Nós encontramos que tanto homens quanto mulheres, esposos e esposas, pais e mães, filhos e filhas, também podem ter essa caracterização de Nabal. Veja que a questão não é quem é o Nabal na sua casa, a questão é quem é Abigail na sua casa. Quem é? Quem de vocês é Abigail? Ah, não tem? Ainda não tem? Seja você Abigail. Comece agora a clamar ao Senhor por misericórdia à sua casa. Comece a partir de agora a interceder ao Senhor para que não gere destruição à sua casa. Peça ao Senhor misericórdia, assuma isso do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Puxa isso para você, coloca nos seus ombros e assume com coragem e força diante de Deus, para que Deus possa não dar o futuro que você até estava esperando já acontecer, o fim de tudo. Mas Deus renovar, transformar, realizar um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Isso é possível. Deus pode fazer isso. E eu creio que fará. Nessa noite, nós somos confrontados por Deus para suscitar as Abigails das nossas casas. Pessoas bonitas por dentro e por fora. Pessoas prudentes, sensatas. Pessoas conscientes. Pessoas que não esperam o mal, que se anteveem e que procuram transformar o mal em bem, que procuram fazer a sua parte, independente do que o outro vai fazer, assumindo e podendo gerar resultados diferenciadores, sendo testemunha no tempo de vida e para as próximas gerações do valor que estava presente sobre o seu coração, sobre a sua vida. Eu quero orar neste momento e quero convidar a você a fechar os teus olhos e a poder ter, neste momento, a referência de Deus ao seu coração. Pai, esse texto que representa a visão de Nabal e também de Abigail, é um texto extremamente adequado para esse mês da família e para este tempo que nós vivemos aqui no Brasil e no mundo. Pai, trabalha no nosso coração para que nós possamos, à semelhança de Abigail, sermos considerados pessoas cujo valor e qualidade sejam diferenciadas de outras pessoas. E que nós assumamos a responsabilidade de impedir que as nossas casas, as nossas famílias entrem numa ruína sem fim, que desemboque num prejuízo e profundo mal, que nós possamos nos levantar e ir ao encontro antecipadamente
impedindo aquilo que seria consequente de todo o mal que alguém da nossa casa tenha procurado fazer, ou que ainda esteja fazendo. Que nós nos prostremos com humildade, que nós possamos buscar a misericórdia do Senhor, que assumamos e confessamos os nossos pecados e que nós possamos, ó Deus, ter um coração aberto, sensível e desejoso a fazer a Tua vontade sobre a nossa vida e também sobre a nossa família. Obrigado por Abigail. Obrigado pelas Abigails. Como essas mulheres, de fato, são bonitas por dentro e bonitas por fora. Mulheres que dedicam as suas vidas, que consagram as suas vidas, que pagam um preço nas suas vidas, mas nunca tem murmuração na sua boca, nunca está o espraguejar por alguma coisa, mas sempre o ato solene de abençoar e de fazer prosperar a sua vida e também a sua família. No nome de Jesus. Amém. Amém.